a diferença entre bet e day trade, o mercado financeiro. Bom, eu não vou me estender muito, esse é o primeiro vídeo, tá, que eu vou fazer agora com um certo React. Eu vou trazer para vocês aqui, ó, o conteúdo da Bianca, tá? Eu já vi esse vídeo até os 6 minutos, mais ou menos, tá? Então, e eu já achei que já valia a pena. Eu nem vi o vídeo inteiro, vou assistir aqui com vocês, tá? O canal dela tá aqui, eu vou deixar na descrição também, tá? A Bianca aqui. E resumindo, não vou falar nada não. Vamos seguir aqui o vídeo e vocês vão entender o que está acontecendo. Esse vídeo é sobre recomeços. Como eu cheguei até um ponto onde eu estou precisando recomeçar minha vida aos 38 anos, eu passei por uma fase muito difícil porque eu me envolvi com jogos de azar, com cassinos, com bets. E isso fez com que eu perdesse todo o meu dinheiro, todas as minhas economias, tudo que eu trabalhei durante anos para construir, eu acabei perdendo por estar viciada nessas casas e eu estava em uma realidade muito diferente e eu mudei recentemente para minha casa, é que eu aluguei. Então eu estou me reconstruindo e eu quero mostrar essa fase de reconstrução. Há 5 dias atrás eu estava morando ainda com a minha mãe e agora é que eu estou morando sozinha. Eu consegui a minha independência, vamos dizer assim, de sair de junto de uma pessoa que me deu a mão em um momento que eu tinha perdido tudo. E como aconteceu o meu envolvimento com essas casas? Eu estava na pandemia, eu conheci, ouvi falar sobre isso, mas não foi algo que eu me interessei logo de cara. E nessa fase eu estava super independente financeiramente, eu estava casada e eu tinha, assim, do Tava bom e do casada. melhor, estava vivendo uma vida de classe média, eu tinha minha empresa, eu trabalhava no ramo de estética, então eu estava numa vida bem estável. E nessa estabilidade, a gente acabou se mudando para Goiânia, de Cascavel para Goiânia. E quando a gente fez essa mudança, era para mim ter aberto a empresa lá em Goiânia, né? O plano era esse, mas eu acabei ficando em casa alguns dias e acabei me envolvendo com essas casas, com a Bet, principalmente porque eu comecei apostando no futebol. E meu marido já fazia isso. Eu não entendia muito bem, mas talvez por sorte de principiante, Eu nem sei eu como comecei faz. a fazer as apostas e comecei a ganhar. E ganhava um dinheiro muito bom. Tipo, na primeira vez que eu ganhei R$ 5.000. Outra vez eu ganhei 10 mil. Depois eu ganhei vinte É. e cinco mil. Em uma semana eu tirei 25 mil. Tipo, claro, porque depende muito das entradas. Eu não vou ficar pausando muito porque eu não gosto de React que fica pausando, mas eu não quero falar em cima dela, então eu vou falar rapidão. Cara, quem que não fica com a cabeça bagunçada em uma semana fazendo 25 mil reais? Aqui no Brasil, na nossa realidade. Então é natural que aconteçam essas coisas. Cara, vamos seguir, porque a Brubianca aqui tá sendo uma baita guerreira. Tá? Eu tô gostando muito do conteúdo dela, vou ser obrigado a seguir mais ela para saber das coisas. Então vamos seguir aqui. Então eu vou só falar umas coisinhas meio rápidas por cima, porque eu não quero atrapalhar e eu não gosto de ficar pausando o vídeo de React. Até porque eu já falei, né? Assistir até os 6 minutos. Tem gente que assiste o vídeo inteiro e fala que tá fazendo React. Não, ninguém faz isso na internet, tá? Porque senão você não tem como garantir que o conteúdo vai ser bom Que você faz, né? E e como por aí eu vai. tinha uma renda média de R$ 15.000 mensal, eu Ô, tinha uma vida louco, não boa, lembrava disso não. tinha dinheiro no banco, eu acabei apostando, né, de R$ 1.000, R$ 500. E parecia que isso era algo muito. Um Fácil. sonho, assim, de vida que você poderia viver, né? O futebol era real. É. Muitos traders existem no mercado, né? Profissionais nesse mercado. E eu pensei, por que não, né? Tentar me profissionalizar nisso, estudar esse mercado e investir nisso. Tem tantas pessoas que vivem disso. Se Mais você ou entende um menos. pouco sobre esse mundo, Muitos ou já dizem, ouviu né? falar, tem pessoas que estão nesse mercado, tipo trader, bolsa de valores, ou futebol mesmo, tem inúmeros traders aí, ou apostadores mesmo. E eu acabei me envolvendo. Então, em 2021, eu estava em Ia falar que eu não Goiânia e conhecia fiquei o nenhum, ano mas inteiro conheço um ou outro praticamente só. ganhando, perdendo, já estava passando um pouco de raiva. E final de 2021, eu resolvi mudar para Floripa. E o plano era que eu iria me dedicar a isso, eu e meu marido, né? Ambos ganhávamos muito bem. E a gente vendia curso online, então nossa renda ela vinha da internet. Por mais que a gente não estivesse com a nossa empresa aberta, que era outra fonte de renda que a gente tinha fechado para mudar para Goiânia, a gente tinha uma fonte de renda da internet, então a gente ganhava bem e acabava tendo essa renda. Eu não E a lembro de gente ter falado também isso. estava indo bem até no trader, né? Mas também eu já estava com déficit. Na verdade, eu Ah, no ganhava, daí eu trade. perdia. E quando a gente começa a se envolver com isso, parece que você só olha para o ganho. Você não olha para as perdas. Quando eu mudei para Floripa, final de 2021, foi no mês. Só pra esclarecer, eu tava lavando louça, tá? Então algumas coisas me passou meio batida, assim, mas eu achei legal a ideia do que eu tava conseguindo prestar atenção ali, mas vocês viram ou não? Eu tô perdendo eu perdi muita informação aqui, tá? Porque acho que eu tava prestando atenção em lavar louça e enfim. Mas eu não entendi muito bem se ela também tava fazendo day trade no mercado financeiro ou se ela tava fazendo trade nas bets. Eu não sei se é assim que fala. Tá? Eu realmente não sou conhecedor das bets.
11, e foi aí que começou a ir ladeira abaixo. Porque eu teria que depender somente dos jogos, né? A gente acabou Então não é parando de vender day os cursos, trade, eu porque a gente acho. tinha uma sociedade, desfez a sociedade. Então eu acabei não tendo mais também a renda do online e estava me esforçando no trader para ganhar dinheiro. Mas estava indo mais ou menos, estava perdendo mais do que ganhando. Mas mesmo assim estava insistindo, porque tem um negócio que toma conta de você quando você se envolve com essas casas, que é o negócio da recuperação. E é possível. Um dia eu já ganhei, então Então, é porque ela tá falando do trade e também das casas de aposta. E aí eu não sei se tem casa de aposta que tem gráfico pra operar, igual o Wiki Option também, que é bem roubada. É que a diferença, cara, eu vou falar disso no segundo vídeo, tá? Sobre a diferença entre o day trade dentro da B3, da bolsa de mercado financeiro mesmo, que vai estar lá no seu CNPJ tudo bonitinho, no teu CPF, ou qualquer outra coisa, tá? E daí a gente fala também sobre as bets, porque bet é uma coisa aí que option que diz que é mercado não tem nada a ver, é outra coisa. Ele usa, ele copia, ele clona o mercado, tá? Mas daí tem outros pormenores ali muito complicado. Já falei disso sobre isso algumas vezes. E daí tem o mercado financeiro, e option e as bets, tá? São três coisas completamente diferentes. E aí eu tô confuso porque eu não sei se dentro dessas casas de bet tem alguma coisa de day trade, tudo, não sei, cara. eu vou ganhar de novo. Tem tudo isso, é uma questão cerebral mesmo. Tanto que tem a ludopatia, que foi nomeado, esse vício que as pessoas têm em jogos. E eu Ludopatia. desenvolvi isso, essa ludopatia. Então eu não queria dar o braço a torcer de andei tantos quilômetros e agora eu vou parar. No meio da estrada eu vou voltar. Não tinha nem como voltar. Meu custo de vida era muito alto. Eu dependia daquilo, mas ao mesmo tempo estava perdendo meu dinheiro naquilo. É muito louco pensar sobre isso. Mas ainda eu tinha um padrão de vida que ainda continuava bom. Morava num bairro muito bom, pertinho da praia, sabe? Tudo de bom. Mas minha vida estava indo ladeira abaixo, eu estava perdendo as coisas. Aí chegou um momento que eu e meu ex-marido, né, que a gente acabou se separando por tudo isso, toda essa tragédia que aconteceu na nossa vida de perdas financeiras, a gente acabou é, vendendo até nossas coisas. Acabou que se acabou em nada. Eu não vou me prolongar, contar detalhes, mas acabou que aquele ano em Floripa eu perdi todo o meu dinheiro. Eu vendi todas as minhas coisas dentro de casa. Eu tinha móveis bons, tinha tudo, tudo bom. Eu acabei vendendo tudo porque eu não tinha nem dinheiro para mudar de Floripa para minha cidade, que era Cascavel novamente, a qual eu acabei voltando após as minhas perdas, Conheço com o Cascavel, rabo entre gosto as pernas, né? bastante. Vamos dizer assim, porque você sai de uma cidade onde você tá bem, que tu tinha uma empresa, que tu Vixe, tinha uma estrutura e você voltar sem nada, ô louco. totalmente devastada pelas perdas financeiras. Eu cheguei ao fundo do poço mesmo. Quando eu saí de Floripa, eu tinha R$ 1.000, que era da viagem para voltar e ir para a avó casa do meu ex-marido. Então, imagina a humilhação. Eles sabiam que a gente tinha uma estrutura boa de vida e de repente você aparecer lá com uma mão na frente e outra atrás. Eu acho que eu Eu parei por tive aqui. muitas crises de pânico, Eu eu parei sofri aqui. muito, eu sentia tanta dor no Daqui pra meu frente eu não corpo. sei nada. Era uma dor emocional que se transferia para o meu corpo. Eu sentia, aí acabava sentindo dor no meu corpo. Ah, eu tenho Eu isso ainda. também tive Aqui muitas no, crises de pânico no peito e na devido a cabeça. essas perdas, muita preocupação, acelerava o coração do nada. Tipo, era uma coisa muito doida. Tive muitas experiências que eu nunca havia experienciado na minha existência. Foi uma fase devastadora. A gente sabe que isso tem se tornado assunto, né, nas redes sociais, essas pessoas que estão perdendo as coisas, perdem a vida também. Eu É. pensava nessa fase muito em ir de arrasta, sabe? Eu mesmo, né, tirar a, a minha existência desse planeta, sabe? Para não falar, né, a palavra certa. Então eu pensava todo dia nisso, porque eu tinha perdido tudo. Eu tava humilhada, devastada. Voltando pra casa da avó do meu ex, ela conseguiu 10 mil Ah, é a reais avó pra do gente. ex. E a gente foi pra Cascavel tentar recomeçar Não a era nem a nossa avó vida dela. na minha profissão. Só que eu tinha me afastado da minha profissão nessa época, então eu não tinha nenhuma vontade de trabalhar na minha profissão. Porque eu não via mais sentido. Eu tinha vendido tudo, minhas coisas boas de trabalhar. Eu trabalhava na área estética e com micropigmentação. Sabe, quando você fica 2 anos parado, você já não tem mais a mesma motivação. Hum. E também isso acontece mesmo com quem se envolve com jogos. Você se afasta da sua profissão e você vira em nada. Mas mesmo assim, eu fui trabalhar no salão. Tentei, na verdade, trabalhar em 3 salões. Saí de um, fui para outro, saí de um, fui para outro. E eu me sentia também muito humilhada pela situação, sabe? Era aquele negócio de você encarar as pessoas e saber que a gente sabe que a gente perdeu tudo. Às vezes o outro não sabe de toda a história, mas é um sentimento interno de perda. O tempo todo tinha esse sentimento de rebaixamento, assim, de que eu tinha minha empresa antes e agora estava trabalhando para os outros. Tinha toda uma sensação horrível que é do nosso próprio ego, né? Enfim,
Eu voltei para Cascavel, acabei me separando do meu ex-marido e toda essa fase foi muito difícil, né? Final de 2022 foi que eu voltei para Cascavel, então passei 2023 inteiro muito mal, pensando muito Hum. em ir de arrasta, e acabei me separando em 2020, sofri muito durante 2023 todo, e 2024 eu resolvi me separar, né, do meu ex, e aí eu fui morar com uma menina que eu não conhecia, mas eu precisava mudar de casa, eu queria muito me separar dele, porque a gente passou por uma crise horrível, né, no nosso casamento por causa das perdas financeiras, né? Ambos tinham perdido todo o próprio dinheiro, então dava na média de, olha, uns 500 mil reais perdidos nessas bets. E não foi só com bet que eu me envolvi, ao longo do processo eu me envolvi com blazer, com uns negócios de cassino mesmo, o que destrói o nosso cérebro. E aquela sensação de perda e derrota, ela é horrível, porque quando você tá precisando do dinheiro é pior ainda. O bom desse. Eu sei que eu tô pausando muito e peço desculpa já. Esse negócio de fazer um pouco mal pra cabeça, ou fazer muito mal pra cabeça, da Bet, infelizmente eu não posso dizer que não é a mesma coisa no mercado financeiro. A diferença é que lá no mercado financeiro tá tudo legal, tá tudo certinho e tal, então até a Receita Federal sabe que você tá perdendo. Mas, né, o jeito que você aborda uma coisa ou outra, né, é muito diferente. Tá? Então, a gente está falando mais ou menos como se fosse o uso da algum medicamento muito forte para dor. Né? Ele é um medicamento que, se você usar dentro do hospital para dor, é ótimo, ele foi feito para isso. Mas fora daquilo, em qualquer viela escura, tá totalmente errado. Então, eu sei que tá meio difícil, nem queria improvisar muito isso aqui, mas quando a gente fala desses problemas, né, psicológicos com as bets ou no mercado financeiro, esses estão vindo quase do mesmo lugar, que é essa coisa psicológica de lidar com perdas e ter autodisciplina de saber a hora que para e até onde dá para ir, até onde dá pé para você mergulhar, né? Porque é complicado mesmo. Tá? É isso que eu achei muito importante. Então isso aqui acho que é a primeira pausa justificável do vídeo inteiro que eu tô fazendo até agora. De tudo isso foi que a gente não tinha filhos. Depois que eu morei com essa menina, acabou Menos que eu mal. fiquei 9 meses lá com ela e durante esse período eu fiz de tudo, né? Eu trabalhei num salão de beleza ainda, tirava um troco ou outro para pagar as minhas despesas. Trabalhei em um bar também, na recepção. Eu tive que abaixar muito minha cabeça, engolir muito o meu ego, assim, a vergonha, porque a gente sente muita vergonha do que das perdas. Eu perdi a minha identidade também, além de tudo. Eu senti que eu não era a mesma pessoa. Eu sentia a vergonha, eu acho que é um dos principais elementos, né, que surge na nossa vida quando a gente tem grandes perdas financeiras e muda drasticamente o padrão de vida. Eu tentei me manter lá com ela, mas foi difícil. Chegou um momento que eu precisei ir vender doce na rua, mas também não rendeu muito dinheiro. E esses doces que eu fui vender, inclusive, peguei R$ 300 emprestado com amigos meus para tentar vender os doces. Foi difícil e eu não aguentei. Então, eu percebi que eu não iria mais dar conta de pagar as despesas lá com ela. E foi quando eu pedi pro meu irmão me buscar lá em Cascavel e me trazer para minha cidade natal, que é Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. E é uma cidade bem pequena, de 15 mil habitantes. E mudando para cá, eu me afastei das redes sociais e eu sabia que eu Isso é bom. precisava me recuperar. E todo esse tempo, depois das minhas perdas, eu tentei me recuperar emocionalmente, principalmente quando eu vim aqui para casa da minha mãe, eu já estava num ponto onde eu já sabia que minha vida não, eu tinha destruído toda a minha vida. Então eu pensei, tudo bem. Antes eu abominava vir para cá, mas depois eu pensei, tudo bem. Eu só tenho que ir e trabalhar e focar em alguma coisa, porque desde 2023, quando eu decidi mudar e recuperar realmente a minha vida, eu peguei e comecei a estudar YouTube, como fazer canal para monetizar, como trabalhar com redes sociais, aprendi a fazer sites, aprendi tudo sobre esse mercado digital. Hoje eu trabalho no mercado digital. Eu tenho um perfil onde eu trabalho com inteligência artificial, então eu consegui me encaixar em um trabalho remoto, né? Porque eu não queria sair trabalhar para os outros. Vou Eu procurar ela queria muito no conseguir uma Instagram. renda online. Depois que eu mudei aqui para minha cidade, eu me afastei das redes sociais, fiquei quase um ano afastada e foquei 100%, entrei mesmo no modo caverna e foquei 100% na recuperação financeira da minha vida. Não comprei nenhuma roupa, não cortei meu cabelo, não fiz unha, não fiz nada, eu não me investi em nada em mim, somente no meu trabalho, nas minhas despesas básicas, né, que eu ajudava minha mãe nas despesas da casa. A única coisa que eu pensava era em me recuperar financeiramente e eu ainda estou nessa busca, porque eu não me recuperei, né, 100%, eu devo ter me recuperado uns 20% de tudo isso, mas eu já estou gravando esse vídeo porque eu quero começar o meu canal no YouTube. Eu acho que começar o canal no estilo que eu quero é interessante que eu já faça, que eu já poste o primeiro contando, né, a minha história. E talvez ajude alguma pessoa que esteja passando por isso também.
E hoje, após 1 ano e 2 meses que eu estava lá com a minha mãe, eu consegui finalmente me mudar e hoje estou morando sozinha. Eu vou mostrar a minha kitnet, na verdade. E eu quero falar com esse vídeo que tudo é possível. Eu estive num momento em que eu estava devastada, né? Como eu contei, saí de uma classe boa para ficar bem pobre, sem dinheiro, passando por várias humilhações, pedindo dinheiro emprestado para várias pessoas, para os meus irmãos, para meus amigos, para todo mundo. Demorei para sair do vício mesmo tendo perdido tudo e vendido tudo, eu ainda continuava pedindo emprestado para os outros para apostar, para tentar recuperar, mesmo quando perdi tudo, vendi tudo minhas coisas em Floripa, eu ainda, quando mudei para Cascavel, continuava. Somente em julho de 2023, quando eu realmente decidi parar com os jogos e focar na minha recuperação. Porque teve momentos que eu pensei que eu ia virar uma mendiga. Eu não sabia o que fazer. Eu estava muito perdida. O lugar que eu mudei é um lugar bem pequeno, mas ele é o suficiente assim para suprir as minhas necessidades. Ele é muito perfeito, assim, tudo aconteceu perfeitamente na minha vida. E quando a gente trabalha pela nossa recuperação, mesmo após você perder muita coisa, muito dinheiro, hoje eu falo só de dinheiro porque foi o que eu perdi. Quando a gente perde, assim, a gente pensa que o mundo acabou. Tantas pessoas estão tirando a própria vida exatamente porque elas também pensam isso. Elas também pensam que o mundo acabou. E realmente um tipo de mundo acabou, que é aquele que você tinha. Às vezes, pessoas que perderam o emprego. Eu perdi tudo. Eu perdi minha carreira, meu casamento, saí da cidade que eu estava, fiz muitas mudanças. Né? Eu fui obrigada a vir morar na minha cidade de Natal. A vida na cidade menor, ela tem suas vantagens também, porque a gente não tem nem onde gastar muito dinheiro também. Isso é o ponto. Porque cidade maior você tem shopping, você tem coisas para fazer, né? Cidade menor você tem uma vida mais simples. Simples. E eu quero registrar aqui a minha vida do jeito que ela é hoje, que ela é uma vida simples, ela é uma vida que eu acho que é sustentável. E chegou um momento que eu tinha passado por tantos desafios que eu pensei, nada mais me abala. Só se for uma guerra mesmo, uma perda de um ente querido, para mim me abalar. Porque o restante dos desafios que vem pela frente, eu sou capaz de superar. Porque se eu superei eu ter construído uma vida e eu ter perdido tudo, tô tendo que reconstruir totalmente a minha vida do zero, então eu sou capaz de qualquer coisa, entende? Eu consigo me recuperar. Eu consigo lidar com as situações da vida. E minha vida ainda não tá ganha. Todos os dias eu tenho que matar o meu leão. Todos os dias, se eu não postar nas redes sociais, se eu não me dedicar, eu não vendo. E se eu não vendo, eu não tenho como pagar minhas despesas. Entende? Nada está, não, eu não tô com uma luta ganha ainda. E estabilidade não existe. Então, é todos os dias a gente trabalhar pelo melhor. Nesse período também eu usei muito para me autoconhecer, para ver até onde eu iria chegar. Quando eu pensava em ir de arrasta, eu pensava, mas e se eu ficar aqui? Como que vai ser a minha vida? E se eu partir daqui? Eu não vou nunca saber como que eu teria sido, se eu teria me recuperado ou não. E olha só, hoje eu tô vivendo um momento muito especial. Eu tô num lugar pequeno, mas tem tudo que eu preciso. É uma vida simples, mas ao mesmo tempo, esse simples que eu tô vivendo, às vezes é o sonho de outras pessoas, como foi o meu sonho. Eu sei que eu tenho vários desafios, que eu trabalho com criatividade. Tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá. Tô contando aqui um pouco minha história, espero que ela ajude você a alguma coisa. Sei. Às vezes saber que é possível a recuperação, é Adorei, possível Bru. recomeçar aos 38. Depois que a gente passa dos 30, a gente parece que. E a gente não conquistou as coisas do jeito que a gente acha que deveria, parece que a vida acabou. Eu senti muito isso. Quando eu tinha conquistado tudo, de repente eu perdi, eu pensei, eu não vou conseguir recuperar de novo a minha vida. Não tem como eu recuperar uma coisa, eu me reconstruir. Eu pensava isso, que não tinha como me reconstruir. E eu tô aqui sendo a prova de que é possível a gente se reconstruir. E a gente tem que aprender a ser mais econômico, aprender com os nossos erros. Hoje eu vivo sozinha e eu tô apreciando super, sabe, a minha companhia. E nada como momentos de dor emocional intensa para você se autoconhecer, para você saber exatamente o seu lugar no mundo, para saber a pessoa que você é, para você perceber quanto você é forte. E se você estiver passando por alguma coisa difícil, eu só quero te dizer que apenas continue, um dia de cada vez. Viva o momento presente. As preocupações do futuro é só o teu cérebro pensando e a gente por natureza, a gente pensa no pior para se proteger. Então, às vezes você está imaginando o pior, mas o pior nem vai acontecer. Enfim, é isso o que eu quero dizer. Se você quiser se inscrever no canal e acompanhar essa nova fase, vai ser muito bom te ter por aqui. Muito obrigada por ter assistido até o final. Show de bola. Gostei muito, Bru. Gostei muito do seu vídeo.
Vou repostar ele. Me desculpa pelas pausas aqui, né, se ela estiver assistindo. Gostei muito. E por quê, turma? Vocês viram aqui que eu fiz até a minha verdade absoluta aqui. Turma, muitas vezes a gente entra no day trade porque a gente acha que a gente vai ter algumas coisas ali. E agora eu vou ser bem rápido para encerrar o vídeo, né? A gente acha que, cara, até tá aqui, né? A gente acha que a gente vai ter o quê? É tempo, é dinheiro e ficar em casa, né? O tempo para acontecer isso daqui tudo, cara, às vezes vai ser tão grande, a dificuldade vai ser tão grande que não vale a pena. Como eu sempre falo, para quem quer entrar aqui, não entre, não venha nesse negócio, tá? Eu já falei abertamente, a gente tem ali algumas coisas, né? Quem acompanha meu perfil sabe que tem alguns vídeos um pouco mais pesados, alguns que são bem pesados, extremamente técnicos e não mostra nenhum gráfico. Por quê? Porque o gráfico é a última etapa, né? Como eu sempre falo, a gente tem tantos problemas, tem tantas dificuldades lá dentro que para grande maioria das pessoas não vale a pena, tá? Porque eu tô falando do mercado financeiro. Eu não sei como são as bets em algumas coisas. A gente sabe por esses tipos de relatos, né? E aí eu não vou entrar na parte técnica das bets, porque eu não vou falar do que eu não sei. Eu vou falar dos resultados que isso traz, que está aberto, e a gente conhece, a gente às vezes lida com pessoas, até infelizmente dentro da família, que estão passando por um problema extremamente complicado por causa das bets, tá? Então qual é a diferença das bets e do mercado financeiro? De uma maneira extremamente superficial, tá? Eu vou falar sobre isso no segundo vídeo aqui, né, numa parte 2, mas desde já eu digo, cara, para você conseguir ver a luz no fim do túnel nessa profissão, né, olhando o gráfico ali e tudo e tal, cara, às vezes você vai ter mais sucesso e vai ser infinitamente mais fácil se você apenas mudar de profissão e fazer alguma coisa que você gosta. Eu acho mais interessante, tá? Então é por isso que sempre que o pessoal fala, mas eu queria aprender, etc e tal, calma. A entrevista que eu sempre faço com todo mundo, que eu faço questão de ser gratuita, né? É justamente, não é para desencorajar, mas essa é a bandeira que eu levanto. Primeiro eu vou falar todos os pontos negativos, porque eu tenho lugar de fala, infelizmente eu tenho muita capacidade de falar dos pontos negativos dessa profissão. E é por isso que todos que falam comigo acabam desistindo de ser trader. Bom, eu vou falar o que tem que ser dito, não vou falar o que vocês têm que ouvir, tá? Então day trade é legal? Qualquer um pode fazer? Pode, só tem que pagar o preço. E às vezes aí é que tá a pegadinha. O valor é alto demais para algumas pessoas. Eu não acho que é a melhor saída. Eu não acho que é o único caminho, porque não é, né? O único caminho. Ela mesma, a Bruna estava falando aí, é Bruna Bianca. Eu acho que é Bruna Bianca, se eu não estou me confundindo aqui, me desculpa. Bru, vou falar só como Bru, tá? Bru Bianca, então vou falar Bru, tá? A Bru falou aqui. Ela tá fazendo o quê? Ela gera conteúdo com a especialidade dela e vende e tal e tudo. E aí ela consegue estar lá, porque sempre vai ter alguém que precisa daquele conteúdo que pra ela é um negócio tão simples. Ela, não, mas isso aqui pra mim é fácil, sim, porque você já estudou e chegou aí. Tem gente que tá lá atrás ainda e precisa chegar aí. E você tá sendo a ferramenta pra ela conseguir chegar lá. Eu acho isso sensacional. E uma coisa que ela falou aqui, que foi um negócio que eu ouvi há poucos meses atrás e mudou muito a minha cabeça, foi um choque pra mim. Que é, às vezes, o nosso pior dia é um dia tão ruim, tão assim que é o pior dia da nossa vida. Se a gente parar para pensar, às vezes tem alguém no planeta que daria tudo para estar passando pelo que a gente está passando nesse pior dia da nossa vida, porque as realidades são absurdamente discrepantes, né? Eu tô com fone, não tô me ouvindo direito, então eu posso estar com uma dicção meio bagunçada aqui, falando umas besteiras aqui também, mas enfim. O que eu quero dizer eu concordo 1 trilhão% com tudo que a Bru falou aqui. Sensacional esse vídeo e é com o maior orgulho que eu vou fazer react desse vídeo e vou postar e vou colocar o link aqui para vocês seguirem ela, para dar uma olhada, porque isso é legal e eu sei que vai ter muita gente que vai se beneficiar demais com o que ela tá falando aí, tá? Então é isso. Ah, mas eu quero porque eu adoro o gráfico. Tá, vamos começar sem pôr dinheiro. Não precisa pôr dinheiro lá, tá? Mas a gente tem uma série, é uma coisa tão grande que eu nem vou começar a falar aqui, tá? Tem o jeito certo? Tem. E como eu sempre falo, ou é o jeito certo ou é o jeito menos pior. Mas tem um jeito. É muito diferente do que estão falando e vendendo por aí. Aí é que tá, tá? E como eu sempre falo em vários vídeos, eu vou encerrar o vídeo falando isso agora. Cuidado com pesquisar na internet as coisas que você quer e etc e tal, porque sempre vai ter alguém falando o que você quer ouvir. Beleza? Então, pro vídeo de hoje é isso aí. Muito obrigado, valeu, forte abraço. Valeu, Bru, obrigado por emprestar seu vídeo. Mas tá que ela nem sabe, hein? Bru, valeu, videozão, nota 1000. Valeu.